Ora, muito bom dia a todos. Uma palavra de agradecimento aos elementos da mesa e da plateia que resolveram vir cá ouvir-me pela manhã, assim tão cedo. Eu venho apresentar um trabalho sobre a determinação de fatores prognósticos do adenocarcinoma do pâncreas, na tentativa de criar um score de risco como ferramenta de decisão. Ok, muito bem. O adenocarcinoma do pâncreas continua a ser uma patologia devastadora, com um prognóstico muito reservado, e a reseção cirúrgica radical continua como sendo a pedra basilar no tratamento, e tudo tem que ser feito para tentar alcançar uma reseção R0. Infelizmente, os resultados são frustrantes e, na maioria, acontece recorrências locorregionais ou a distâncias a curto prazo. Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi tentar avaliar 83 doentes que foram submetidos a reseções pancreáticas com intenção curativa, no puro adenocarcinoma do pâncreas. Foram excluídos da amostra carcinomas da ampola de Vater ou da vesícula biliar, ou outras patologias metastáticas a nível do pâncreas e subtipos histológicos benignos. Foi feita uma revisão epidemiológica, análise de morbimortalidade, na tentativa de avaliar alguns fatores prognósticos que possam influenciar a sobrevivência. Assim sendo, em termos epidemiológicos, a distribuição por género, houve uma ligeira predominância no sexo masculino, em cerca de 60% dos casos. Em termos de distribuição por idades, verifica-se um pico de incidência na sexta e na sétima década de vida, com uma mediana de idades de 66 anos. A localização anatómica do adenocarcinoma do pâncreas, na maior parte dos casos, localizou-se na zona cefalopancreática, como era expectável, em cerca de 3/4 dos doentes. Tentamos avaliar o papel dos marcadores tumorais séricos pré-operatórios e aquilo que se verificou é que o antigênio carcinoma embrionário tem pouco impacto no diagnóstico pré-operatório. O valor do CA199 é muito mais significativo, como veremos mais à frente, não só é importante no diagnóstico, mas também associado ao prognóstico. Quando fazemos uma correlação entre o CA e o CA199, verifica-se que o CA não só não é indicador da patologia, como habitualmente só sobe quando o CA199 já atinge valores acima de 1000. Assim sendo, claramente, há um papel fulcral do marcador sérico do CA199. No entanto, quero realçar que, por vezes, ele pode ter falsos positivos, sobretudo em outras patologias associadas a colestase benignas, como a colangite aguda, mas mesmo em alguns casos neoplasias da vesícula biliar e alguns casos de colangiocarcinomas. Assim sendo, a semelhança daquilo que tem sido escrito na literatura, tentamos avaliar se, estratificando o valor sérico pré-operatório, poderia haver alguma correlação com a agressividade tumoral e a carga tumoral, como veremos mais à frente. Assim sendo, naturalmente, atendendo à localização do adenocarcinoma do pâncreas e atendendo à sua agressividade locorregional, verifica-se que na nossa amostra houve cerca de 52% de doentes que fizeram duodenopancreatectomias cefálicas. Quero realçar o facto que esse tipo de cirurgia pancreática é dos maiores desafios cirúrgicos para nós cirurgiões, com necessidade por vezes de reseções multiorgânicas. Temos 4 casos de doentes que fizeram reseções vasculares, por vezes necessidade de duodenopancreatectomias totais, alguns deles casos selecionados com metastização hepática. A mediana de internamento na nossa casuística foi de 18 dias, com um mínimo de 2 para um máximo de 203. A morbilidade perioperatória foi de 48% e a mortalidade perioperatória aos 30 dias foi de 5,6%. Tentamos estratificar pelos scores da TNM, verificou-se que a larga maioria apresentavam neoplasias do pâncreas com invasão da cápsula ou do tecido local. Em termos de sadio ganglionar, 38% apresentavam metastização ganglionar. Tentamos avaliar também em função do N-ratio, ou seja, a proporção de gânglios metastizados em função da amostra, e verificamos que, à semelhança de alguns trabalhos na literatura, que 85% apresentavam um cutoff inferior a 0,25. Naturalmente, essa proporção de gânglios metastizados é sempre diretamente inerente à amostragem ganglionar que é estudada, e nós temos uma mediana de 11 gânglios associados, o que é perfeitamente consensual e adequado dentro daquilo que tem sido escrito na literatura. Em relação às margens, 64% apresentavam margens negativas, 36%, apesar de reseções multiorgânicas e reseções vasculares, 36% continuavam a apresentar margens positivas, que também é mais ou menos o que vem na literatura. Em relação ao grau de diferenciação, 61% apresentavam tumores moderadamente e 14% tumores mal diferenciados.
Em termos de classificação da JCC, verificamos que a larga maioria estavam inseridos no estadio 2A e 2B, que corresponde aos T3N0 ou aos doentes com metastização ganglionar. Nesse contexto e após avaliação em consultas de grupos multidisciplinares dedicadas a essa área de patologia, 28% fizeram quimioterapia perioperatória e 14% fizeram radioterapia adjuvante. Lamentavelmente, apesar de todos esses cuidados e dos avanços na terapia multimodal, mesmo assim temos uma recorrência, essencialmente nos primeiros 2 anos, em que cerca de metade dos doentes, essa recorrência é essencialmente locorregional ou por disseminação sistémica, essencialmente para o fígado, que é o órgão de eleição para metástase. Assim sendo, em termos de sobrevivências, temos uma sobrevivência aos 5 anos de 32,7%, que eu acho que é notável dentro daquilo que tem sido publicado, com uma mediana de follow-up de 19,5 meses. Tentamos, em função dessa sobrevivência, avaliar alguns fatores prognósticos que pudessem influenciar as nossas decisões nas consultas de grupo multidisciplinar. Verifica-se que a idade, com um cut-off de 70 anos, claramente está associado a um pior prognóstico. Os doentes mais idosos acabam por ter medianas de 21 meses em tratamentos dos outros mais jovens. Também em relação aos diabetes, verifica-se que os doentes portadores de diabetes pré-operatórios, essencialmente associado aos diabetes de tipo 2 ou por descompensação glicémica pré-operatória, também acabam por cursar pior, com uma mediana de 15 meses versus os 37 meses nos doentes que não têm diabetes. Mais uma vez, o papel fulcral do CA199, essa estratificação em função do valor sérico pré-operatório, verifica-se que claramente os doentes com um valor sérico superior a 400 têm uma maior agressividade e carga tumoral e acabam por cursar pior também no pós-operatório. Esse CA199 também está associado a uma maior taxa de recorrência. Claramente, os doentes com um valor acima de 400 têm uma recorrência muito maior no pós-operatório. Em relação aos critérios do TNM, verifica-se e confirmou-se a estratificação TNM. A metastização ganglionar tem um forte impacto também no prognóstico, com uma diferença de 13,4% aos 5 anos versus 42% nos doentes que não tinham metastização ganglionar diagnosticada na peça histológica. Mesmo o N-ratio foi confirmado, de facto, associado a uma boa proporção de gânglios estudados, e com esse cutoff há uma clara significância estatística em função do N-ratio. Verificamos também a classificação da JCC em relação à estratificação, com um P altamente significativo. O grau histológico também teve um claro impacto na sobrevivência a longo prazo. Tumores de alto grau, não tivemos nenhuma sobrevivência aos 5 anos e uma sobrevivência global de 8,3% aos 3 anos nos tumores de alto grau. Também uma forte associação à recorrência associada a esse fator de risco. Em relação às margens, mais uma vez, os doentes que têm ressecções R1 ou R2 acabam por ter sobrevivências muito negativas, de 29,5% aos 3 anos. Assim sendo, em síntese, identificamos 7 fatores prognósticos com clara significância estatística na análise multivariada e foi nesse contexto que definimos um score de risco que nós tentamos validar em função da estratificação global da sobrevivência. E, claramente, os doentes que têm um score de risco inferior acabam por ter melhores sobrevivências a longo prazo, independentemente do seu estadio em termos da JCC. Quando fomos analisar os subgrupos mais prevalentes e heterogéneos, nomeadamente o estadio 2A, e só e apenas neste estadio 2A, os T3N0, verifica-se uma variabilidade enorme em relação às sobrevivências. Dentro do estadio 2A, temos doentes que tiveram uma mediana de 68 meses, com sobrevivências de 57% aos 5 anos, em detrimento de outros que tinham mais fatores de risco e que, apesar de ser na mesma num grupo 2A, acabavam por cursar muito pior. Também se verificou isso em relação ao estadio 2B, embora com uma amostragem mais heterogénea e com menor significância estatística. Assim sendo, e em conclusão, apesar dos avanços na terapia multimodal, a reseção cirúrgica é a pedra basilar do tratamento e tudo deve ser alcançado na tentativa de fazer uma reseção R0. Mesmo assim, os resultados são frustrantes a longo prazo, o que põe claramente em evidência a necessidade de um estadiamento mais apurado e de uma otimização da seleção dos doentes. Esses fatores adicionais que foram identificados nessa análise proporcionam uma informação relevante na discriminação mais apurada dos grupos predominantes 2A e 2B. E quando comparado ao estadiamento convencional da JCC, esse score prognóstico pode ser uma ferramenta útil
na seleção dos doentes que possam beneficiar de um terapêutica adjuvante ou, eventualmente, mesmo por proporcionar uma informação interessante para a decisão intraoperatória. Muito obrigado. Muito obrigado. Está ligado. Sim, eu só quero fazer uma pergunta. Eu pareceu-me entender que tens dito que se chegaram a operar tumores com metastização hepática. Em contextos, mesmo sendo casos selecionados, um adenocarcinoma do pâncreas com metastização hepática, ser operado... É verdade, mas os casos são muito selecionados. Eu lembro-me de um caso, e que de facto pode acontecer, de uma senhora de 83 anos que tinha uma lesão metastática, que tinha uma lesão hepática do segmento 3. Nós fizemos exame extemporâneo para análise e o exame extemporâneo veio negativo. E nesse contexto fizemos a duodenopancreatectomia cefálica e o exame histológico definitivo revelou uma metástase hepática. A verdade é que a doente está viva e livre de doença. Ou seja, são casos muito selecionados ou às vezes anedóticos só nesse contexto. É claro que se fosse um neuroendócrino, aí as condições são muito maiores. Mas foi mais ou menos nesse contexto. Eu queria fazer só uma pergunta. Sim. Em todos os casos fizeram um exame extemporâneo com avaliação da margem pancreática e da via biliar? Na grande maioria dos casos não fazemos. Não fazemos. Exceto se nós tivermos dúvida em relação à disseminação intracanalicular ao longo do vírus Sung. Mas habitualmente são lesões no adenocarcinoma, são lesões sólidas, bem definidas, com invasão retropitoneal, mas a invasão, às vezes temos multifocalidade, mas a multifocalidade no pâncreas é inferior a 10%. Mas, como vê, nós quando temos dúvida, tivemos alguns casos desses em que houve necessidade de fazer duodenopancreatectomia total. É isso. Que dentro do Porque possível deve ser lesões evitável, normalmente até por causa do controle das secreções exócrinas e endócrinas, mas às vezes é necessário. Pois. Lesões heterogéneas, difícil de avaliar. Nesse caso fazemos temporâneo. E totaliza a pancreatectomia quando a margem é positiva? Sim, exatamente. Obrigada. A audiência. Está. Em relação aos tratamentos que fizeram perioperatórios, houve alguma uniformidade dos tratamentos que depois te garantisse que não havia interferência depois na análise dos fatores de prognóstico? Como vê, de facto, a análise é retrospectiva e tem um intervalo de tempo relativamente longo. E apesar de tudo, houve alguma evolução em relação a tratamentos perioperatórios. Atualmente, já temos casos de doentes que fizeram neoadjuvância. Em borderline resectable, conseguimos fazer algumas neoadjuvâncias. A amostra termina em dezembro de 2012 e eu não incluí esses casos, até porque eu queria ter um follow-up que me permitisse fazer uma análise das sobrevivências. Ou seja, isto mudou. Daquilo que eu pude ver em termos estatísticos, a quimioterapia pré-operatória não teve impacto na sobrevivência. Não teve. Mas os fármacos utilizados também foram mudando. Agora já temos casos de folfirinox, Mas na altura, se calhar, havia mais uniformidade em termos de tratamentos adjuvantes, não é? Ou neoadjuvantes. Mesmo em relação à radioterapia, também houve mudanças em relação aos tratamentos. Por isso é que eu aflorei um bocadinho para não entrar num tema mais confuso, até porque o tempo é escasso. E quando tu falas na decisão intraoperatória, este score ajuda-te de que forma? É o seguinte, eu se tiver um doente, borderline resectable, em que é um doente diabético, que tinha um CA 19,9 altíssimo pré-operatório. Esses dados que é possível, não é? Quando eu digo avaliação pré-operatória ou intraoperatória, se calhar esse doente tem indicação para fazer laparoscopia de estadiamento. Tumores grandes, borderline resectable, doentes que tenham um CA 19,9 altíssima, pode eventualmente ser uma indicação para laparoscopia, em vez de entrarmos numa aventura que às vezes é dramática. São cirurgias altamente complexas, como vê, com necessidade de reseções multiorgânicas e vasculares. Muito obrigado. Vamos passar à segunda apresentação.